Estamos de volta com o TVBA Entrevista, que nessa noite recebe o artista visual Jean Smekatz, que tem uma exposição no Instituto Internacional Juarez Machado, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes, Jean, eu queria perguntar para você, como você enxerga, né, assim como você já iniciou nessa carreira, como você enxerga os artistas de Joinville que estão começando a carreira hoje? Eles têm espaço, eles conseguem mostrar o seu trabalho de uma forma bacana, assim? Sim, eu acho que uma forma muito importante que Joinville tem há mais de 40 anos é uma associação, a Associação dos Artistas Plásticos de Joinville, a Plage, que fica ali na Cidadela, né, Cultural Antártica, ali próximo ao Museu de Arte. Eu acho que você, inclusive, faz parte. Eu faço parte, exato. Então, eu acho que ali a ideia da associação de há mais de 40 anos é justamente fomentar não só os artistas mais velhos, que, enfim, a gente não gosta também de se chamar de artistas velhos, né? Mas artistas que têm mais tempo de trajetória e artistas que estão entrando também. Eu acho que ali é uma forma muito democrática e de aprendizagem também, que eu acho que a gente aprende... Eu, por mais que eu sou jovem, mas parece que eu já sou velho. E aí tem uma galera já de 20 e poucos anos produzindo. Eu tenho 30 anos, mas tem uma galera de 20 e poucos produzindo, galera de 17 anos. E tem uma galera de 50, de 60. Então, eu acho que esse lugar... de repente, tendo 50, 60, está começando agora, então são artistas novos. Exatamente. Também. Depende o quanto você já aplicou dessa carreira, né, de artista, assim. Então, acho que a Plage acho que é um ponto muito importante de destacar, assim, para artistas que estão começando, mesmo que não sejam de idade, sejam do trabalho mesmo de arte, né, da produção artística, né. Acho que isso é bem interessante destacar, assim. E eu acho que, como tu falou, assim, é começar, assim, eu acho que tem que, mesmo que com 50, com 60, se o teu espírito ali tá precisando manifestar aquele trabalho ali, e seja aquela pintura, um desenho, uma escultura, é porque realmente algo ali dentro de ti também precisa botar para o mundo, assim. E a cidade também acaba te inspirando de alguma forma, assim? As coisas que acontecem na cidade? Olha, o fato de a cidade ser muito industrial, assim, no começo da minha pesquisa, eu trabalhei muito com tinta automotiva, assim. Estava muito interessado nessa materialidade de uma cidade mais industrial mesmo, assim, e trazer isso para o trabalho e de uma forma mais poética também, né? Eu acho que a cidade sempre nos inspira, assim, eu acho que mesmo e nos atravessa, assim, às vezes a gente até acha que não é tanto inspiração, mas ela de alguma maneira ela tá ali influenciando, seja às vezes o clima, seja algum acontecimento que a cidade vive, então acho que tudo o meio onde a gente está vai nos formando de alguma maneira, né? E como que foi a tua primeira apresentação? Foi aqui em Joinville? De performance, já eu me vendo como artista, foi na Univille. Foi durante ali que eu já estava fazendo as disciplinas. É uma performance que eu tenho muito carinho, assim, onde eu coloco, assim, em muitos vidros água do mar. Assim, então, as minhas performances, elas sempre têm uma característica de eu trazer a natureza para a cidade, assim, mesmo que de forma simbólica, né? Porque eu não vou trazer a natureza de forma tão física, assim. E foi na Univille, foi no Centro de Artes e Design da Univille, que eu acho que também é uma outra coisa para se destacar para novos artistas, assim. Acho que fazer a faculdade, mesmo que... E é interessante comentar que na época que eu estava fazendo, tinham pessoas de várias idades também. Eu já não era a minha primeira formação, outros já também não eram, alguns eram. E lá também... Uma professora minha no design já me falou isso, assim, que a faculdade deve ser um grande laboratório. É academia, né? Onde você deve experimentar as coisas, entendeu? Entender o que tu gosta, o que você não gosta, aonde... E eu acho que foi essa minha primeira apresentação, foi muito nesse caráter, assim. Eu também... o curso tem uma filosofia muito, assim, de aprender enquanto se faz. Então, é nesse lugar que é da poiesis, né? Então, eu acho que é esse lugar que você vai fazendo e você fala, poxa, mas é isso que eu estou fazendo. Então, acho que é muito interessante, assim. E em 2023, você fez aquela série de performance em vários locais especiais da cidade, né? Sim, sim. Quando cheguei em Joinville, eu sempre gostei, assim, do Museu da Colonização e da Imigração. Você fez um samba aqui, né, que você falou. Isso. Aí eu fiz um samba aqui, fiz no Museu de Arte.
E para mim são lugares simbólicos, assim, da cidade, assim. Acho que são lugares muito emblemáticos também, assim. Né? Pensar nesse casarão e nesse jardim, que é super, assim... E pensar nessa princesa que nunca veio, essas terras. E pensar nos sambaquianos também, foram civilizações que nos antecederam, né? E a criação também do próprio Museu de Arte, né? Então, para mim, apresentar nesses lugares foi, assim... um prazer, assim, e bem importante destacar, foi financiado pelo Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, né, o SINDEC, que é também uma ferramenta que nos ajuda, quanto artista, a viabilizar projetos, porque fazer projetos custam dinheiros, né, e a cultura e a arte não se faz também sem dinheiros, né. E é muito importante isso, assim, fomentar e a criação desses editais, principalmente, de fomento à cultura. Eles custam dinheiro, mas eles têm um retorno em dinheiro também, tanto para os cofres públicos quanto para a economia, de uma forma geral, né? Com certeza, eu acho que a cultura, de forma geral, é um bem, né? É um bem precioso da comunidade. Essas apresentações, elas não tinham custo nenhum para as pessoas assistirem. E em contrapartida, também a gente tem uma coisa muito bacana, que eu tive em contato com muitas escolas, dando oficinas de performances, apresentando as performances em bairros de vulnerabilidade social da cidade de Joinville, assim. Aquilo me mudou também enquanto artista, assim. E aí você falava de jovens. Lá eu via também o potencial de muitos jovens artistas, assim. E por conta, às vezes, das oportunidades, o cenário onde está vivendo acaba, mas vendo ali o olhar e aquela vontade do fazer, assim. Acho que isso foi uma coisa que sempre me motivou e eu sempre incentivo as pessoas, e na época ali, adolescentes que eu estava conversando, a nunca desistir, mesmo que pareça difícil. Porque o mundo que nos está aqui não é um mundo tão fácil, assim. Vai ter a cobrança de a gente ter que ganhar dinheiro, o sucesso também é uma questão relativa, né? Então eu tentava até de uma forma muito especial falar para eles o quão também a arte e ser artista pode ser também uma opção, porque às vezes isso não é nos dada, né? Assim, você tem que conquistar esse lugar, A gente já falou aqui várias vezes de vários tipos de artista, né? E possivelmente eles falam para você também. Mas, Mecatz, você é só artista ou você trabalha também? Parece que não conta como um trabalho. Não, essa é a pergunta que é muito, assim, Hoje eu me dedico, assim, majoritariamente com o meu trabalho de arte mesmo, ser artista, porque demanda muito tempo, assim. As pessoas acham que não, assim, acho que... E no passado o artista tinha tido muito essa ideia de ter um trabalho... Eu tenho a feliz porque hoje eu consigo comercializar também as minhas obras, então, e o fato de ter editais. E, claro, às vezes quando surge um outro trabalho de marketing, de comunicação, eu acabo fazendo também, porque, né, tô aqui também. Mas hoje, já há algum tempo, eu consigo viver também, de alguma maneira, da minha produção, assim, isso... Também é muito gratificante, assim, eu acho que, né, ter esse retorno também, não só de público, né, as pessoas assistindo, as pessoas prestigiando, mas as pessoas também incentivando de uma forma da compra, né, assim, dos trabalhos. E ano passado também foi legal porque você fez 2 exposições individuais, né? Foi também bastante marcante. Queria que você falasse um pouco isso também. Sim, eu fiz a minha primeira individual na Galeria 33, que foi muito legal, assim, onde eu pude, né, reunir um conjunto de trabalhos. Acho que uma exposição individual para um artista... Porque às vezes quando você está produzindo no ateliê, você não tem uma dimensão do trabalho. E lá eu mostrei desde os primeiros trabalhos até trabalhos que eu estava fazendo mais recentes, assim. E você vê aquele conjunto num lugar que é, né, um lugar da arte mesmo, assim. Para isso. Para isso, pensado para isso, assim. Onde as pessoas vão para isso também. Acho que é muito especial, assim. E a minha segunda exposição, que na verdade foi mais uma performance, com uma exposição que eu fiz na Plage. Então, que é esse lugar também de experimentação, né? Onde eu pintei um pavilhão inteiro, assim, durante a performance, e ficou lá em exibição durante um tempo. Então, que se chama Sudário, onde faz essa relação da mancha, né? Dessa mancha que é desse Cristo, que a gente também não sabe... se essa mancha é real, e a gente tem dentro da história, talvez uma das primeiras relíquias
do que seria uma tinta sobre um tecido, né? Então, pensar também nessas relações, eu gosto muito de questões simbólicas no meu trabalho, como eu te falei da água do mar, que eu trouxe a água do mar, eu tenho relações muito próximas com os signos e com os símbolos no meu trabalho, assim. E também, não sei se é por causa da tua formação acadêmica, você tem participado também de muitos eventos de design, principalmente como a gente falou aqui antes do programa começar, nos grandes centros, né? Sim. Isso também é importante para você estar nesses locais para participar desse tipo de evento? Olha, ser convidado pela Docol, assim, para fazer uma obra comissionada, né? Então, eles me chamaram para pintar uma fachada da casa conceito que eles têm, né? Na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo. Um ponto, assim, muito de arquitetura, de design, muito importante, talvez o mais importante do Brasil. E durante uma semana que é uma das semanas mais importantes também de design, né? E foi muito bacana. Eu apresentei Derramar também, essa performance da água. E assim, ter esse trabalho comissionado, ter esse trabalho de valorização, né? Agradeço muito a Docol a acreditar em artistas joinvilenses e levar para grandes centros também. E numa dobradinha, eles levaram também a minha obra para a Semana de Design de Milão, que foi, assim, muito legal. Eu fiquei na fachada de uma fábrica histórica, né? E graças também a essas conexões, assim, eu falava da cidade industrial, acho que isso é também uma relação muito, muito legal, assim, que Joinville tem, assim, com essa questão da indústria, assim. E tá perto disso, assim, né? E lembrar que também a indústria é feita de pessoas, né? A gente entender que essas pessoas também gostam de arte, também incentivam a arte e a cultura da cidade. E tem uma situação que me chamou a atenção, você ainda atua como diretor de comunicação do Instituto e Museu de Arte Contemporânea Luiz Henrique Schwanck. Queria que você falasse um pouco dessa instituição, vamos chamar assim, Sim, que talvez sim. as pessoas até nem conheçam como é que é o trabalho, como é que funciona e tudo mais. Hoje, o Instituto Schwanck, ele mantém, né, esse acervo e não só o acervo, né, de forma física, mas a memória desse artista, que talvez foi um dos grandes artistas joinvilenses, quiçá do Brasil, assim, quiçá não, porque foi realmente, né, representando em Bienal de São Paulo, assim, e tanto a gente lembra muito de Juarez Machado, né? Sim, mas sim. Schwanck também produziu concomitantemente, acho que talvez na cidade de Joinville, o Juarez se tornou mais popular mesmo, assim, eu acho que esses dias a gente brincou, assim, alguém perguntou qual que era a pessoa mais famosa de Joinville, assim, e a gente jogou no Google, é o Juarez Machado, assim, eu acho que ele tem essa figura muito proeminente, assim, e com todo a sua, né, o seu prestígio, assim, e eu sou um grande fã desse artista. E ele muito destacava a cidade de Joinville também, né? Ele falava muito sobre a cidade. Muito, era um grande embaixador da cidade, né, assim, um divulgador também. E eu acho que isso é maravilhoso, né, ter, assim, a pessoa mais famosa da cidade, um artista, um pintor, né, e que nos deu a Joinville esse centro cultural que é o que a gente tem hoje, né. Mas o Schwanck também foi essa pessoa muito interessada e muito inquietada, assim, sobre... A gente falava anteriormente sobre a cidade nos atravessar, assim, o Schwanck já na década de 90, 80, ele botava baldes pela cidade, assim, fazia instalações. Então, eu acho que muito quando eu chego a Joinville também, muito por influência desses artistas, assim. Eu lembro a primeira vez que eu vi a obra do Schwanck no MON, no Museu Oscar Niemeyer, assim, quando eu fui, assim, falei, uau, assim, como é uma obra... E aí, faz algum tempo já que eu faço parte dessa instituição que, de alguma maneira, mantém a memória, promove encontros para realmente salvaguardar não só, né, a memória, mas o legado desse artista, né? E onde que vocês estão situados? Tem uma sede? Atualmente, o Instituto não tem sede, a gente acaba fazendo reuniões na casa da família, e a gente, né, tem projetos, assim, para futuros, assim, mas não consigo te dar datas e nem... A gente tem uma ideia de um museu virtual, assim, mas ainda tudo na base do projeto. A gente ainda não saiu ainda para execução, mas espero vir aqui, comunicar e divulgar a ideia do Max Schwanck, né, esse Museu de Arte Contemporânea. Eu acho muito importante, né, você falava do Juarez ser o mais conhecido, né? Eu muitas vezes falei aqui mesmo, que eu acho que às vezes o joinvilense nem sabe direito quem é o Juarez Machado. Sabe que é um pintor, mas não sabe a grandiosidade que ele tem. Não então sabe. Eu imagino ainda mais de um Schwanck, que as pessoas
conhece menos ainda, porque também já não Sim. está mais. Enfim, então é uma situação bem, bem específica e eu acho que merece realmente esse destaque. Né? Eu lembro que na época Luiz Henrique até tinha reservado um lugar na Cidadela Antártica, né? Exatamente. Mas infelizmente a coisa não se concluiu. Gente, a gente vai precisar ir de novo para um rápido intervalo, mas você que está gostando desse papo cultural, daqui a pouco tem mais bate-papo sobre cultura aqui no TVBA Entrevista. É um instante só e já voltamos.